que você, na política, não tem como fazer nada sozinho. Você precisa desse diálogo com o outro, mesmo quando esse outro, às vezes, é diferente de você. Bem-vindas, bem-vindos ao Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em espiritualidade, empreendedorismo, arte, ciência e que buscam expandir a consciência do mundo. E hoje eu tenho a honra, a alegria de conversar com a Marina Silva. A gente vai tocar alguns temas essenciais relacionados principalmente ao meio ambiente. A Marina nasceu Maria Osmarina da Silva. Ela aprendeu a ler e escrever em 15 dias, aos 16 anos. Ela veio de uma infância onde ela trabalhava no roçado, com a família. Marina quase foi freira. Aos 16 anos, ela teve uma hepatite. Ela teve 3 vezes hepatite já, 5 vezes malária, leishmaniose. Uma guerreira mesmo, de falar muito sobre superação, sobre resiliência e sobre como ela transformou essa infância na luta pelo meio ambiente, né, que é onde ela ficou mais conhecida. Conheceu o Chico Mendes, uma grande influência para ela. A gente vai conversar bastante sobre esse encontro, que foi assassinado em 88. Marina ganhou alguns prêmios, foi reconhecida pelo Guardian como uma das 50 pessoas com o poder de ajudar a salvar o planeta, ajudar a nos salvar de nós mesmos. Ganhou da Goldman o prêmio, considerado o prêmio Nobel Verde do Meio Ambiente. Ganhou um prêmio da ONU na área ambiental. Carregou a bandeira olímpica em Londres, pelo reconhecimento e pela sua luta na área ambiental. Marina foi a senadora mais jovem da República, na época, foi a deputada estadual, teve uma votação recorde, foi vereadora, foi candidata a presidente 3 vezes, sendo que em uma das vezes teve 22 milhões de votos, teve o terceiro lugar, o melhor terceiro lugar da história da República do Brasil. Quando foi ministra do Meio Ambiente, o desmatamento caiu 57%, mais de 1.500 empresas ilegais foram fechadas. Marina se formou em História e tem pós-graduação em Teoria Psicanalítica e Psicopedagogia. E a gente vai aqui conversar hoje sobre a relação da Marina com o meio ambiente, sobre família, sobre ética, sobre amor à natureza, sobre resiliência, como eu comentei, quais os hábitos e práticas da Marina. Vários me deixaram bem surpresos aqui, que eu não sabia. Como ela lida com as interpretações e com os julgamentos que tem sobre ela, quais os livros que ela mais indica, dicas para a gente lidar com essa polarização que está acontecendo hoje em dia no Brasil e no mundo, e como teria sido se a Marina tivesse ganhado a eleição. Então, e até dicas de paternidade rolou aqui, galera. Então, um papo incrível. Marina contou as principais referências na vida dela, um ser humano incrível que eu admiro demais. E agradecer ao Fábio Novo e principalmente ao Lourenço Bustani pela ajuda na confecção aqui desse podcast. Com vocês, Marina Silva. E Marina, primeiro te agradecer demais, como a gente estava falando aqui um pouco antes da gravação, sou um grande admirador do seu trabalho, grande fã da sua jornada como ser humano mesmo nesse planeta e pela toda a sua luta em relação ao meio ambiente, principalmente, tantas lutas que você veio abraçando, né? Mas eu queria começar em 87, que foi o ano que eu nasci, e você já militava ali, né, para impedir a destruição das florestas. E eu queria entender um pouco, naquela época, a militância que você fazia. E hoje em dia, 2021, né, 34 anos depois, aí, né, que é a minha idade. O que a gente pode fazer hoje nessa militância, né, na sua visão, dadas as perspectivas realistas que a gente tem para o meio ambiente hoje, né, e dado há tanto tempo que você está carregando essa bandeira, o que a gente, como sociedade civil, as pessoas que ouvem aqui Abrindo Caminhos, o que a gente pode fazer para ajudar a preservar o meio ambiente nesse momento tão importante e o que pode ser uma virada de chave tão devastadora para o planeta se a gente não mudar a direção que a gente está indo. Bem, primeiro é um prazer estar com você, que bom que a gente está conversando sobre todos esses assuntos, como você está já iniciando com um que é muito, muito importante, e acho que quando a gente começou essa luta em defesa da Amazônia, lá atrás, com Chico Mendes, com tantas dificuldades, com tanta violência, uma das coisas que eu fico pensando hoje é que naquele tempo era uma luta quase que solitária. Não havia a compreensão, a adesão, o envolvimento de milhões e milhões de brasileiros como nós temos hoje. A pesquisa última que foi feita dá conta
de que mais de 80% das pessoas têm noção de que tem o problema das mudanças climáticas, mais de 80% dos brasileiros preferem até ter um crescimento econômico menor, desde que se preserve a Amazônia. Olha a diferença. Naquele momento, além da violência, existia uma ideia de que a floresta era um atraso, de que a floresta precisava ser removida para levar ao progresso. Da década de 60, da época da ditadura, de remoção da floresta, de uso predatório, né, das riquezas naturais, como, por exemplo, o garimpo, o uso da própria terra para a pecuária extensiva, o garimpo de madeira, porque ele sai garimpando as madeiras nobres e deixando a floresta totalmente degradada, e em seguida vem as queimadas, depois é feito a pastagem e aquelas áreas são regularizadas, porque depois vem uma medida provisória no Congresso Nacional que faz a titulação dessas áreas para aqueles que ocuparam de forma criminosa. Então, tantos anos se passaram, tanta luta, tanta consciência, tudo que a ciência diz, mas a gente tem uma realidade muito dura, principalmente hoje, com muitos retrocessos. Agora, o bom de tudo isso é que essa consciência tem se mobilizado cada vez mais, e muitos projetos de leis que são nefastos no Congresso, a sociedade, dia após dia, tem se mobilizado para barrar. E quando eu penso em você, Marina, algumas palavras me vêm à mente, assim, né? Ética, amor à natureza, família, resiliência e tantas outras, assim, olhando a sua trajetória inteira, eu vejo que acompanham com você, me ressoa muito quando eu penso em você essas palavras, né? Eu queria falar um pouco sobre resiliência, né? Que vindo de onde você veio, passando por tudo que você passou e ainda muitas vezes sendo julgada, né? Tão erroneamente, tantas pessoas apontando o dedo, né? Queria saber de onde você tirou e de onde você tira a força, assim, para continuar lutando, para continuar fazendo não só militância, mas esse ser humano que você consegue ser e sorrir frente a tantos desafios e tantos julgamentos e pessoas apontando o dedo e culpando. De onde você tira força para seguir, para ter essa energia toda? Eu acho que você, muito obrigada por essa forma tão generosa que você se referiu a mim, mas uma das coisas que eu acho que tem uma raiz muito profunda em tudo isso é mesmo a minha família. Eu nasci e me criei até os 16 anos numa comunidade de extrativistas, né, no meio da floresta. Meu pai era extrator de látex, era seringueiro, e a gente morava isolado no meio da floresta. A casa mais próxima, que era do meu avô, era 1h e 45 minutos andando a pé na floresta até chegar lá. E nesse lugar, a minha família se constituiu numa espécie de comunidade de serviço, sabe, então? Porque a minha avó era parteira tradicional, fazia os partos de todas as mulheres da redondeza, como ela dizia. Se tivesse chovendo, não importava a distância, ela botava o pé no varadouro, no meio da floresta, e ia até aquela casa, ficava ali uma semana, e ela tinha muito orgulho, que ela nunca perdeu uma criança e nem uma mulher. Então, era comadre e madrinha de muita gente, e fazia tudo isso sem cobrar um centavo, só para ter o gosto daqueles meninos chamarem ela de madrinha e os pais chamarem ela de comadre. O meu pai, ele veio do Ceará, era um homem que fez até o 3º ano primário. Naquele tempo isso era muita coisa, para quem, um seringal que a maioria das pessoas eram todos analfabetas. Meu pai sabia aplicar injeção, sabia ler, então ele era a pessoa que nos finais de semana orientava muito os colegas seringueiros, faziam as contas para as pessoas não serem enganadas pelos patrões. Ele ia aonde tivesse uma pessoa doente aplicar injeção, e ele trabalhava a semana toda muito duro na floresta, e no final de semana ele se dedicava a isso. A minha mãe era costureira, sabia fazer da roupa de batismo a mortalha, e eu tinha um tio que ele foi criado pelos índios dos 12 até os 30 anos, que ele era xamã, ele era ao mesmo tempo uma pessoa que sabia fazer cestaria, sabia fazer cerâmica, era carpinteiro, cerameiro, ferreiro, tudo. E essa unidade de serviço fazia tudo isso de graça. Se alguém tinha uma coisa para consertar, levava o meu tio. Se tinha alguma coisa que era para fazer, era ele que fazia, e não cobrava nada.
Então, acho que essa unidade, no isolamento e, ao mesmo tempo, numa integração tão grande, a gente tirava da floresta quase tudo que era necessário para viver, e, apesar das dificuldades, ali tinha um espaço lúdico. Minha avó gostava muito de literatura de cordel, e é engraçado que ela fazia as cantorias para mim. Eu me lembro que eu morava com a minha avó, né, porque eu, muito criança, com 5 anos, eu decidi que eu ia morar na casinha da minha avó, que ficava uns 15 minutos da casa do meu pai e da minha mãe, com minhas irmãs andando na floresta, e eu morava rodeada de pessoas idosas, minha avó, meu tio, que era cunhado dela, que ficou viúvo, esse tio solteirão, uma tia solteirona, e um velhinho que nós adotamos, o vovô Aderaldo, porque ele foi abandonado quando não conseguia mais trabalhar. Ele veio do Ceará e ninguém queria mais ele. Meu pai acolheu na casa da minha avó. Então, a minha avó, ela fazia as cantorias para mim. Eu nunca me esqueço que ela interpretava, ela era muito inteligente. Meu pai lia os folhetos, né? E ela, com 2 leituras, ela decorava. Então, o meu apelido tem a ver também um pouco com a literatura de cordel. Eu me chamo Osmarina, mas a minha tia me chama de Marina, me botou o nome de Marina. E tinha um folheto que era Marina e Alonso. E minha avó gostava de recitar esse folheto para mim, né? E ela dizia: Marina era uma moça muito rica e educada, o seu pai era um barão de uma família ilustrada, porém ela amava Alonso, que não possuía nada. Anos nasceram no sítio, no dia e na mesma tarde, começaram a se amar com 12 anos de idade. Aí é a história toda que ela recitava, interpretava. E isso criou em mim, eu acho que, uma forma de simbolizar os momentos difíceis. Acho que a arte, a espiritualidade me ajudou muito. E essa convivência amorosa e de doação que tinha a minha família, mesmo em meio a tanta dificuldade. Obviamente que a dureza, né, que foi muito grande mesmo, mas isso é um aprendizado, isso a gente aprende, né? A minha avó dizia: minha filha, você tem que aprender a ser gente. A gente aprende a ser gente. E aprendeu com maestria, né, Maria? Aprendeu a ler e escrever em 15 dias ali, passou por hepatite, 5 malárias, leishmaniose, vindo de uma família com 11 filhos, sendo que 3 se perderam. No início da infância ali, um regime de semi-escravidão, então a resiliência realmente chama muita atenção, essa energia, esse serviço que vem da família, das suas origens mesmo, é de se admirar muito mesmo. Você trouxe a questão do Chico Mendes, né, o nome dele. Eu queria saber um pouco como é que foi o encontro com ele, quais os principais aprendizados que você tirou dessa relação com ele, que foi curta, relativa, né, o assassinato dele em 88, mas tão intensa, né, e tantos aprendizados e trocas, né? Como é que foi essa relação e quais os principais aprendizados que você trouxe dele? Eu conheci o Chico Mendes quando eu tinha 17 anos. Eu morava no convento e ia ser freira, e quando eu conheci a Teologia da Libertação, o Clodovis Boff, o Chico Mendes, no encontro da Comissão Pastoral da Terra, aí a gente começou uma amizade. Enfim, a gente só se separou com a morte dele em 88, na época eu já tinha 26, 27 anos, mas foi um aprendizado muito intenso. A gente era amigo, companheiro de batalha, era meio irmão, meio pai, uma configuração bastante múltipla. E uma das coisas que eu aprendi muito com o Chico foi essa coisa do diálogo. Mesmo convivendo num ambiente muito hostil, de fazendeiros, de jagunço, de um Estado que era contra o que ele fazia, porque o Estado queria que a floresta fosse derrubada para transformar em fazenda, e ele era considerado um rebelde, enfim, um revolucionário que não queria deixar. Então, ele sempre buscava o diálogo, e o diálogo tanto para fora quanto dentro da própria comunidade. O Chico escutava cada um dos seringueiros, ele dava uma função para cada pessoa, e a partir dessas muitas escutas, ele formava um posicionamento dele. Eu acho que isso eu aprendi também muito com ele, isso foi muito importante para a política, essa coisa de que você, na política, não tem como fazer nada sozinho, você precisa desse diálogo com o outro, mesmo quando esse outro, às vezes, é diferente de você. Poderosíssimo, né? E aí você também cursou História, né, na faculdade, e pós-graduação em Teoria Psicanalítica e Psicopedagogia, né? Então, eu queria também saber
Outras referências você teve, né? Tanto em relação à psicologia, ou sei também Gandhi, Mandela te influenciaram. Quem foram aí referências na sua jornada que foram te forjando, né? Como ser humano, e não só na militância, mas nesse aspecto da família, da ética, do amor à natureza. Quem são suas principais referências? Bem, com certeza meu pai, minha mãe, minha avó, que eu já falei, né? São pessoas que têm uma força muito grande. Mas o Chico Mendes, depois eu fui tendo referências muito fortes mesmo, em figuras como Luther King, Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, todas essas pessoas que são grandes referenciais para a humanidade, me influenciaram muito, e acho que tinha uma compatibilidade muito grande com essa coisa do serviço e do servir que eu aprendi na minha família. Uma outra coisa muito importante dessas referências formadoras tem a ver com o encontro com a obra do Edgar Morin, porque eu conheci a obra do Edgar Morin, a questão do pensamento complexo, de uma visão de uma ciência que não se coloca como uma verdade absoluta, mas que é capaz de dialogar com outros saberes, com outras formas de produzir conhecimento e ciência narrativa das populações tradicionais, que era o lugar de onde eu vinha. Então, na obra do Edgar Morin, eu consegui encontrar um lugar. Então, todas essas pessoas me ajudaram a formar, e depois, quando eu entrei na faculdade, né, a Hannah Arendt teve um papel importante também na minha vida. Então, quando juntou aquilo que é a minha tradição do saber narrativo, das populações tradicionais, do saber escutar, saber fazer, que é, como é, digamos assim, a marca do saber narrativo, com esse saber letrado, mas com pessoas com um olhar muito aberto, com essa capacidade de atravessar e ser atravessado pelas outras formas de ser e estar no mundo, isso foi muito potente. Agora, o exemplo dessas grandes figuras que eu me referenciei tem uma força muito na minha formação, com certeza. Você falou bastante sobre família, né, Marina? Minha filha tá para nascer, minha primeira filha, Luna, vai se nascer. Parabéns! Como é o nome? Luna, vai chamar Luna. Luna. Que linda. Grata. E eu queria saber se tem dicas aí de paternidade para mim. Eu sei que tem 4 filhos aí maravilhosos. Queria saber, nesse momento, assim, né, para nascer, essa ansiedade toda aqui que eu tô passando. Queria saber se tem dicas aí para mim como pai ou para a Ju como mãe, para a gente trazer esse ser humano que chega nesse momento tão importante do mundo, né? Falando em meio ambiente, que é, de novo, uma questão que me toca muito, assim, pelo que está acontecendo e pela velocidade assustadora que a gente tem destruído o meio ambiente. Eu fico pensando que mundo que a Luna vai viver, né? Daqui a 20, 30 anos, né? Como é que vai ser, assim, né? Então, que dicas práticas aí você teria para a educação dela, para a paternidade e para o mundo que a gente está deixando para ela, né? Eu acho que o mundo da Luna já tem uma diferença muito boa, que é os pais se preocupando com a paternidade. A pergunta que você fez é muito, muito interessante, porque antes o filho era um exercício da maternidade e parecia que o pai era o auxiliar. Hoje, isso, na maioria das pessoas, vem sendo trabalhado como algo, singular, único para o pai e para a mãe, mas com o mesmo nível de empenho, com o mesmo nível de compromisso, responsabilidade. Só aí já temos uma diferença enorme. E cultivar isso é muito interessante, é muito necessário, né? Até para que a aluna possa perceber que ela vai ajudar a construir uma sociedade em que o peso do cuidado não deve ficar só sobre as mulheres, que o peso do cuidado, não é, porque em alguns aspectos é pesado mesmo, possa ser prazerosamente distribuído entre todos aqueles que podem ajudar. Uma criança, ela é a criança da família, não é só do casal, é também da avó, é também do tio, é também, às vezes até dos vizinhos, dos amigos, dos compadres. É um processo coletivo de educação. Agora, é claro que com 63 anos, com filhos adultos, tendo começado muito jovem com os filhos, depois você fica olhando para trás,
Poxa, tem muitas coisas que você aprendeu só depois, mas como diz o Lacan, o sentido só aparece depois. E o bom da geração de vocês é que vocês estão antecipando esse sentido de como esse ser humano pequenininho que vai entrar no mundo, né, vai aprender a ser gente, porque é um aprendizado, né? Quais são as inscrições amorosas que vão ficar nessa pessoinha que vai estar conosco para o resto da vida? Aquilo que acontecer com essa pessoinha maravilhosa que chega no mundo, não é? É o que vai caminhar com ela a vida inteira. Então, quanto mais lembranças amorosas, afetivas, quanto mais a gente puder mostrar que tem essa realidade boa que a gente quer construir, mas também tem uma realidade dura que a gente tem que se preparar para lidar com ela, melhor. E olhando para sua jornada também, mas alguns reconhecimentos que aconteceram, né? O Guardian te nomeando entre uma das 50 pessoas que mais tinham o poder de nos salvar de nós mesmos. Achei muito legal o jeito que eles colocaram, né? Que é um prêmio relacionado ao meio ambiente, prêmio do Nobel Verde, né? Da Goldman, o prêmio da ONU na área ambiental, ter carregado a bandeira olímpica pelo foco no meio ambiente. Nas candidaturas à presidência, né, ter 22 milhões de votos, o melhor terceiro lugar da história, a senadora mais jovem da República na época, deputada estadual com votação recorde. Você imaginava ali, ou sua avó imaginava ali naquela sua infância, quão longe você chegaria, assim, olhando da onde você veio, olhando todas as dificuldades, né, o ambiente tão hostil que tinha ali. Você ou sua família imaginavam isso? Em qual momento você se deu conta e se você se dá conta assim, do impacto e da influência que você tem sobre muita gente, muitos que a gente conhece, vários amigos em comum, e que, com certeza, e eu digo por mim mesmo, né, dá uma motivação a mais de entrar nessa luta, né, de não desistir, né? Você tinha essa ideia, a sua família tinha essa noção, e qual momento que aconteceu isso? Olha, Rick Lima, eu acho que, assim, de que pudesse acontecer tudo isso, não, nem eu mesma tinha essa noção. Mas eu acho que a coisa mais importante que aconteceu foi que a gente não tinha noção, mas em algum momento, em algum lugar, foi dada e ofertada essas ferramentas, sabe? Para que isso acontecesse. E por isso que eu digo, é sempre um processo coletivo, né? Em algum momento isso se inscreveu também como possibilidade na minha história, na minha vida, né? A gente estava falando, né, da sua filhinha, e é um processo singular, único de relação com essa criança que vai vir, e eu acho que a minha criança, a minha Marininha, recebeu isso. E o bom também é não ter muito essa noção de importância. Eu agradeço muito a Deus por isso, sabe? Porque a pior coisa que existe é você não ter a noção daquilo que de fato que você é. Você é frágil, você depende dos outros, do olhar do outro, da escuta do outro, do cuidado do outro, às vezes até mesmo, às vezes sim, e isso é muito bom, da crítica do outro. Ter essa noção dessa fragilidade dá a gente muita força. Quando você tem uma visão alienada de você mesmo, isso diminui muito as suas potencialidades. E a alienação é você sair desse lugar de que você é um ser potente com potencialidades para uma onipotência, de que você em si mesmo é a força, de que você em si mesmo é a inteligência, de que você em si mesma é a vontade, não é? É claro que isso está em você, mas isso se fortalece nessa relação com as outras pessoas, e eu recebi muito das outras pessoas. É como se cada contato fosse abrindo novas janelas, novos degraus, novas possibilidades, né? Eu nunca me esqueço do meu primeiro salário de carteira assinada, né? Eu saí do Seringal, fui morar na periferia, trabalhei como empregada doméstica. Quando eu me formei, ainda na faculdade, na graduação, eu consegui fazer uma entrevista, uma seleção para uma escola para dar aula. E aí eu passei a ter um contra-cheque, mas eu nunca tinha um talão de cheque. E eu fui receber o meu salário, eu não sabia como fazer no banco.
E aí o meu amigo, que foi até governador do Acre, o Binho, que era um menino de classe média alta, muito bem formado, uma pessoa maravilhosa, e ele ficou vendo, assim, eu não sabia o que fazer com aquele papel na minha mão. Aí ele disse, olha, você preenche o cheque assim, então vamos assim, me chamou numa mesa, num cantinho reservado, para não me expor na frente das outras pessoas que estavam percebendo que eu não sabia o que fazer com aquele talão de cheque. Hoje em dia é outra coisa, né? Não, acho que virou uma peça de museu o talão de cheque. mas, enfim, essas coisas, né, elas são tão fortes, porque é a tua fragilidade humana. E o bom disso, o ser humano, ele aprende. E quando você coloca em perspectiva de que é um aprendizado, é uma experiência, você não cria também essa figura onipotente, em que as pessoas olham e dizem, olha, isso é, enfim, o Rick Lima, porque ele é muito especial, ele é isso, ele é aquilo outro, né? Não, ele é assim, poxa, o que será que aconteceu com ele que ele é assim? Eu acho que é um pouco que você está explorando generosamente comigo, né? E eu encontro muitas respostas nessas coisas simples. Então, essa contribuição para mim é a cada dia, sabe? Tem um provérbio bíblico que diz, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. É amanhecer todo dia dizendo, hoje eu vou ser ambientalista, hoje eu não vou ficar disseminando ódio, hoje eu não vou, enfim, fazer algo que possa ser ruim para esse mundo em que eu vivo, para as pessoas que estão ao meu redor. É a cada dia. Não existe um estado permanente de que eu já sou a pessoa ética, eu já sou a pessoa boa, eu já sou a pessoa forte, eu já sou a pessoa sábia. Não, isso é a cada dia e ter lugar para, digamos, ser surpreendido, inclusive com você mesmo. Algumas palavras, interdependência, né? A gente vive nessas relações, né? Impermanência, né? As coisas estão sempre mudando e a gente tem que estar constantemente ali presente, porque às vezes, né? Digo por mim assim, às vezes a gente acaba caindo numa reclamação ou numa desistência, ou no momento eu passei por um processo de depressão na minha vida, de não ter energias para fazer as coisas, né? Olhando o mundo em volta, assim, dá uma tristeza, assim, por ver as coisas acontecendo, e às vezes a gente acaba esquecendo o lado bom, as coisas boas que estão acontecendo, e o potencial que a gente tem, como você trouxe, de transformar as coisas, né? A cada dia, de levantar e transformar. E eu queria saber, a gente falou agora há pouco sobre motivações, né, o que foi te motivando, se você tem hábitos ou práticas que foram te acompanhando ao longo da vida, ou mais recentemente, para manter isso, né? E dicas de hábitos ou práticas para mim e para as pessoas que, às vezes, tem dias que a gente acorda assim e fala, caramba, dá um sentimento de impotência, assim, né, frente a tudo que está acontecendo no mundo e de querer que seja diferente, né? Então, às vezes eu vejo, assim, até uma certa arrogância minha, assim, querer que as coisas sejam diferentes do que elas são, mas, por outro lado, eu vejo tantas injustiças, né, sociais, ambientais, então sinto esse chamado de ir atrás, mas queria saber se você tem hábitos ou práticas que te relembram, né, dessa motivação e dessas palavras que você trouxe agora. Bem, esse desânimo, digamos assim, essa motivação que às vezes a gente tem que buscar, acontece com todo mundo, e uma coisa que ajuda muito para mim, a ideia do compromisso. Eu me lembro que quando a gente estava na luta lá, com muita violência, eu vi morrer 6 pessoas, né, até os meus 28 anos, sendo assassinadas na luta que a gente fazia. E às vezes as pessoas perguntavam, você não tem medo? E eu tinha medo, às vezes, mas o compromisso era tão grande, tão mais forte, que ele me ajudava a enfrentar o medo, a superar aquela condição de, às vezes, me paralisar. Então, essa questão do compromisso que a gente tem e que tem que ser, digamos, alimentado a cada dia, porque nós não somos onipotentes, a gente vai ter desânimo. Agora, algumas práticas que me ajudaram e me ajudam muito ao longo da vida, né? Claro, nem todas as pessoas têm fé, nem todas as pessoas têm uma crença, mas eu sou uma pessoa de fé e eu digo que eu sou movida à fé e à determinação, a fé para remover as montanhas que eu não tenho como escalar,
e a determinação para escalar todas as montanhas que eu não devo esconder atrás da fé. Então, eu sou uma pessoa que, desde criancinha, com a minha avó, sempre me dediquei muito às minhas orações, e depois eu gosto muito de fazer artesanato, isso me ajuda, um trabalho manual, seja ele qual for, eu gosto de fazer artesanato, e também fazer poesia, né? E generosamente poesia, eu falo, né? Porque poesia é algo muito sofisticado, mas eu me dou, digamos, essa generosidade de dizer que o que eu faço é poesia. Porque tem momentos que, ou de tristeza, ou de indignação, ou de desânimo, que eu resolvo fazendo poesia. Tem coisas mesmo na política que acontecem que eu não consigo postar simplesmente uma manifestação política. E isso, se alguém ver as minhas redes sociais, vai encontrar em vários momentos que fala muito forte comigo. Eu tenho que transformar aquilo, deslocar para esse lugar de falar mais com a alma e para a alma das pessoas do que para os ouvidos, sabe? E eu me lembro que teve um momento muito difícil que eu estava vivendo e que até parece muito com o que está acontecendo hoje, que eu fiz um poema, que é um poema oração, mais ou menos assim, que fala dessa fragilidade mesmo. Claro que na perspectiva do cristianismo, mas isso pode ser em qualquer perspectiva, né? Porque viemos do pó, precisamos da água para nos tornar massa, porque viemos do pó, precisamos do oleiro para nos fazer vaso, porque viemos do pó, precisamos do fogo para adquirir firmeza, porque viemos do pó, precisamos do sopro para ter um espírito, porque viemos do pó, precisamos do verbo mais do que do pão, porque viemos do pó, precisamos da cruz para ligar céu e chão. Quando estivermos no pó, levanta-nos por tua mão. Eu escrevi isso e aquilo me deu uma força incrível, porque naquele momento eu senti a minha condição de pó, né? Foi no momento no Ministério do Meio Ambiente, onde havia ali desafios muito grandes, pressão muito grande, e eu pensei, não, com esse pó dá para fazer muita coisa, tem que ter água, tem que virar massa, tem que passar na temperatura do fogo, e até mesmo a brisa do sopro do Espírito. Que lindo, que lindo. E é muito do que você trouxe, né, a perspectiva... da perspectiva do ser, assim, né? Pode falar de cristianismo, me ressoa muito com muitas coisas do budismo também, essa frase, muitas coisas do xamanismo, quando se envolve os elementos. Então, acho que essa universalidade do ser que acaba sendo muito reduzida, muitas vezes, pelas pessoas que querem acusar outras e acabam usando de artifícios para enquadrar pessoas e colocar elas numa certa caixinha, eu vejo assim, até um jeito de atacar outras pessoas usando isso, assim. Então, eu espero que a Luna viva no mundo com muito mais, não só diversidade, mas aceitação da fé da outra pessoa, né, e muito menos julgamento. E você trouxe a questão, na época que você era ministra do Meio Ambiente, né? Queria só trazer alguns dados, né? Nessa época o desmatamento caiu 57%, mais de 1.500 empresas ilegais foram fechadas e mais de 500 mil hectares de áreas de conservação foram criados. E aí nessa eleição, né, que você teve 22 milhões de votos, queria saber o que teria acontecido, assim, né? Se você ficou imaginando, assim, o que teria acontecido se você tivesse ganhado, ou o que você acha que faltou ali para ganhar, ou se você teria feito alguma coisa diferente olhando para trás, né? Seja nessa eleição ou alguma das outras duas a presidente, né? Mas o que a gente teria hoje se isso tivesse sido diferente e se você se voltasse no tempo, faria algo diferente nesses momentos? Olha, você agora me levou para um exercício, né, que eu sempre procuro não fazer, às vezes penso, não, se eu tivesse sido eleita, é claro que eu tinha um programa, e esse programa tinha ali uma ideia que eu acho que era muito potente para o que é o Brasil, para o que pode ser o Brasil, o potencial que tem o Brasil. Eu olhava para a realidade desde 2010 e percebi que o PSDB deu uma grande contribuição quando a social-democracia
com o Fernando Henrique, que era a social-democracia de uma parte do empresariado e da intelectualidade brasileira, foi capaz de resolver o problema da crise econômica com o Plano Real, mesmo com todos os problemas, mas aquilo foi uma contribuição efetiva. Depois, olhando para a social-democracia petista, que é a intelectualidade com o movimento de trabalhadores, os operários, as classes sociais populares, deu uma grande contribuição com a questão das políticas de inclusão social, mesmo com as fragilidades dessas políticas, que precisam ser muito melhoradas, principalmente hoje no contexto dessa pandemia. Então, eu pensei, bem, nós temos a questão econômica, temos a questão social, o que está faltando aqui? Está faltando a terceira perna para esse tripé, a questão ambiental, da sustentabilidade. Então, eu sempre dizia, vamos preservar as coisas boas, vamos corrigir os erros e vamos estabelecer as novas conquistas. E eu acredito que se aquele tripé tivesse sido aprofundado, com essa forma de prosperidade econômica, com justiça social, com respeito ao meio ambiente, na perspectiva de um modelo sustentável de desenvolvimento para o Brasil, com certeza o Brasil hoje estaria na vanguarda daquilo que os Estados Unidos só está conseguindo fazer agora com o Biden, né? Estaria junto, ombro a ombro, e talvez até na frente do que está fazendo o Reino Unido e a União Europeia. Nós tivemos retrocessos que são muito, muito prejudiciais para o Brasil. Então, quando eu olho para o programa que eu protagonizei junto com o Guilherme em 2010, depois da morte trágica do Eduardo Campos em 2014, é claro que tudo isso que aconteceu leva o Brasil para muitos anos de atrasos econômico, social, cultural, ambiental e principalmente político, porque a política, a gente fica fazendo um monte de análise de custo-benefício de muito de coisa, empresas fazem muito isso, mas elas não levam em conta os prejuízos que a má política pode causar. Agora, como o Brasil está sendo considerado um páreo ambiental, não é? O Brasil está perdendo contratos, o Brasil não tem investimento, o Brasil não consegue finalizar o Mercosul, o Brasil não entra na OCDE e agora mesmo o Brasil vai sim, daqui a pouco, ser taxado por ser um país que produz produtos de desmatamento, de queimada, de violência contra os povos indígenas. Então, o Brasil pode ser diferente e, em lugar de ser o problema, o Brasil pode ser a solução. Eu me lembro que a gente conseguiu fazer com que o Brasil fosse altamente respeitado, o primeiro país a assumir meta de redução mesmo de CO2, mesmo sendo um país em desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, de 2003 a 2008, o Brasil foi responsável, durante a minha gestão, por 80% das áreas protegidas criadas no mundo. Não é? Em 2 anos do governo do presidente Bolsonaro, nós já somos responsáveis por 1/3 das florestas virgens destruídas no mundo. Veja que, para desfazer algo, é muito rápido, é muito, enfim. Agora, o bom é que a gente já teve uma experiência de como fazer, e a gente sabe como fazer, a gente pode fazer, e a gente é uma potência ambiental. A gente só precisa, não é, usar essa nossa vantagem comparativa para ser o novo paradigma do desenvolvimento, da prosperidade, com justiça social, com proteção aos recursos naturais, né, e com democracia. Eu acho que a gente não pode perder a esperança, temos que fazer nossa parte, como você falou, gostei muito do que você trouxe do compromisso, assim, né, me reverberou muito, assim, essa questão do compromisso, de relembrar desse compromisso, para a gente ir além, né, e a gente vive num momento de muita polarização, né, que tanto em relação à política ou religião, tem tantas coisas que estão tão polarizadas no mundo, que às vezes o caminho, sei lá, de ir para o caminho da paz acaba sendo um caminho impossível, porque você tem que tomar um lado, assim, né, hoje em dia, né? Ou você é desse lado, ou você é daquele lado. Você é Bolsonaro, ou você é Lula. E é muita polarização, eu vejo, e o discurso acaba sendo muito reduzido, assim, acaba sendo muito vazio e muito superficial, né? Queria saber como a gente consegue lidar com essa polarização hoje, né? O pessoal que
que ouve Abrindo Caminhos, como a gente consegue lidar com tanta polarização, tantas brigas na família, né? Tantas famílias brigando no WhatsApp aí por tantas coisas. E no ano que vem, a gente vai ter uma eleição no ano que vem, né? Então, como se preparar para esse aumento de polarização aí que a gente está vivendo? Olha, essa polarização ela é tóxica, ela é doentia e destrutiva para o Brasil e para cada um de nós, porque já virou as micropolarizações, né? Como você disse, no grupo do WhatsApp da família, em todo canto, e as pessoas já não têm esse espaço para escuta, para olhar, assimilar, ter um tempo de processar aquela informação. É alguma coisa que você já tem que jogar, né, como navalha em quem pensa diferente de você. Eu acho que uma das formas de lidar com isso, não existe uma fórmula, mas uma forma como eu tento lidar com isso é fazendo o deslocamento dessa polarização tóxica e empobrecedora para um outro lugar, um lugar onde a gente tenha conteúdos, propósitos, propostas, desafios que sejam em benefício de todos. Não é? Por exemplo, você vai discutir nome de pessoas ou você vai discutir um projeto de país? Se você ficar discutindo apenas o nome das pessoas, você tem que perguntar bem qual é o conteúdo que essa pessoa está trazendo como proposta, como projeto, como horizonte. Dentro dessa proposta e desse projeto, verifica se também o componente da polarização, da desconstrução, da arrogância, que acha que você é o dono da verdade, também não está embutido ali. Vamos fazer esses deslocamentos. Eu tenho dito, olha, independente daqueles que colocam seus nomes, o debate, eu defendo que a gente possa construir uma terceira via, é em torno de propostas, para a gente ter um horizonte. Nós somos um país que não tem horizonte. Olha o que está acontecendo com a educação, olha o que está acontecendo com o meio ambiente, com essa pandemia na saúde pública brasileira. Olha o Brasil trancado pelo lado de fora, quando o mundo todo está caminhando na direção de um novo modelo de como soerguer suas economias, como enfrentar o problema das desigualdades. Olha para o problema do racismo, do preconceito que existe contra mulheres, contra indígenas, contra a população LGBTQI+, como é que a gente faz para dar uma resposta e um horizonte para tudo isso, não como uma resposta de um grupo iluminado, mas como uma construção coletiva de um povo que se compromete, que tem compromisso de longo prazo com, digamos, esses conteúdos. E depois que a gente tiver trabalhado com os diferentes setores dessa proposta, vamos verificar quem é a melhor pessoa para fazer esse projeto vitorioso eleitoralmente, mas também que depois de ser eleito seja capaz de cumpri-lo, seja até capaz de ir além no sentido positivo do que aquilo que foi prometido, né? Porque o Brasil, ele é um país que tem uma ancestralidade polarizada. Se a gente for olhar o Brasil, a gente já nasce polarizando corretamente com a metrópole, a gente vai polarizar modelo de regime de governo, se é república, se enfim, a gente vai ter aqui uma monarquia, se é império, o que é, não é? E depois a gente vai polarizar modelo econômico de agricultura para a indústria, aí depois, se a gente dá um salto na história, a gente tem um período de polarização, não é? Se é capitalismo, se é socialismo, se é democracia, se é ditadura, aí a gente vai empobrecendo os conteúdos, aí começa a Arena, MDB, depois é PT, PSDB, e agora nós chegamos ao cúmulo do esvaziamento, que é Lula, é Bolsonaro. Nós temos que fazer o debate em torno de ideias, de projetos. Acho que se for dessa forma, na nossa família, quem é que é contra ter educação de qualidade? Quem é contra que as pessoas possam ter uma vida digna? Não é? Como diz o Caetano, de perto ninguém é normal, não é? E a gente não é normal porque aqueles que a gente vê como tão fortes, às vezes não são tão fortes assim quando a gente chega perto. Ou aqueles que a gente vê como tão frágeis, não são tão frágeis assim
quando a gente chega perto, ou aqueles que a gente acha que odeia tanto, talvez não seja tanta razão de ódio, quando a gente chega perto. De perto, ninguém é normal. Agora, para que isso aconteça, é preciso que a gente busque esses pontos de convergência onde a gente se conversa. Eu sempre começo as minhas palestras, fazia muito isso. Se eu pedir para que as pessoas levantem o braço, quem é que é a favor de o Brasil ser um país economicamente próspero? Ninguém ia ser contra. Quem é a favor do Brasil ser um país socialmente justo? Ninguém ia ser contra. Quem é a favor de que o Brasil seja um país culturalmente diverso? Não é? Ninguém pode ser contra uma coisa dessa. Quem é que é contra o Brasil ser um país ambientalmente sustentável? Aí você já tem mais ou menos alguns. E quem é a favor de que seja politicamente democrático? Eu tenho certeza que, apesar dos que têm uma visão equivocada do autoritarismo, a maioria quer um país politicamente democrático. Então, vamos para os lugares em que a gente converge e ver se é possível construir. É claro que não podemos ter ingenuidade, porque existem aqueles que querem os consensos ocos, e a melhor forma de não fazer nada é quando todo mundo concorda para ficar em paz com as cobranças e estar livre para não fazer nada. Então, digamos, o consenso é em cima do compromisso, inclusive o compromisso com a verdade, o compromisso com a autocrítica dos erros, o compromisso com não ter uma atitude de contemporalização, de complacência com a corrupção, de ter complacência com o uso da violência, inclusive da violência política. Demais, total. É muito... A gente acaba indo para esse lado raso por estar buscando as diferenças, né? Por ter uma mentalidade de guerra mesmo, eu vejo assim. Enquanto as coisas que nos unem, como você trouxe, né? Que são tantas, né? A gente acaba ficando ali, né, nesse aspecto raso, que são as diferenças, e acaba gastando tanta energia ali nas diferenças, né? Quem tá certo, apego ao poder, isso em todas as áreas da vida eu vejo. Então a gente acaba também não percebendo a complexidade que é a vida, né? A gente acaba tentando simplificar tudo e também projetar um pouco do que a gente vive, nossos problemas, nossos medos, nossos traumas, nas outras pessoas, em outras áreas da vida. Então a gente não se aprofunda nessa complexidade que é a vida e nesse potencial que tem de a gente chegar em união, né? No potencial que tem a colaboração. A gente se apegou muito a essa competição, a essa ideia de vencer, e esquecemos que a gente é uma grande família humana, né? Um grande planeta, esquecemos que o planeta está vivo, e a gente acaba ficando nessa discussão rasa ali, enquanto as coisas que importam, né? Mudanças climáticas, desigualdades sociais, a educação, a gente não olha para isso, né? Como sociedade, a gente acaba ficando muito raso, né? E eu queria, Marina, infelizmente, já caminhando para o final do nosso papo, quero honrar nosso tempo aqui, de livros que te transformaram, livros que você mais indica para as pessoas ao longo da sua jornada. Pode ser um ou pode ser mais livros que te marcaram muito e que você acabou dando ou recomendando para as pessoas. Olha, ao longo da vida são muitos os livros que vão te marcando, né? Enfim, isso fica na gente, essas inscrições ficam na gente, né? Os livros, as obras de arte, elas são, digamos, nossos educadores também, até nossos pós-educadores. A gente passa por um processo de pós-educação através deles. Muitas coisas eu ressignifiquei com as minhas leituras. É claro que, como uma pessoa de fé, um livro que me marca profundamente, sem dúvida, é a Bíblia, né? Mas eu tenho muitos livros que me marcaram. A Cor Púrpura me marcou muito fortemente. O livro da Hannah Arendt, que eu sempre falo, que é A Condição Humana, é um livro de minhas consultas permanentes em muitos assuntos. Eu li um livro que, enfim, nem é tão recente, mas eu não sei se foi 2008, 2006 que ele foi publicado, agora não me lembro, mas se chama Depois do Futuro. Esse livro é muito interessante, porque ele coloca temas muito atuais e de uma forma altamente instigante. É um livro que eu diria muito, muito bom, Depois do Futuro. E tem alguns livros que eu acho que são
muito interessantes para esse debate da sustentabilidade, como o livro de um português, professor da Universidade de Lisboa, é até uma coletânea de muitos artigos, mas também muito interessante, do professor Viriato, foi organizado pelo professor Viriato Soromeni, que se chama O Ambiente na Encruzilhada, também é um livro muito, muito bom, além, enfim, é tanta coisa, e tem um livro muito interessante que foi escrito por um padre católico, muito, com uma trajetória de vida muito bonita, que é o padre Henri Nouwen, que escreveu A Volta do Filho Pródigo, que é com base, inclusive, na obra do Rembrandt, que tem, digamos, a pintura do Rembrandt, e que o padre Henri Nouwen diz que teve uma conversão, na convenção, quando ele visitou o museu e ficou na frente do quadro, e ele escreveu um livro maravilhoso. Ele ensina para quem tem fé, mas ensina muita coisa também para quem não tem nenhuma fé, pela beleza literária que tem esse livro, não é? E, do ponto de vista científico, tem muitas coisas aí que, enfim, eu vou sempre pelo caminho mais lúdico. A obra também, claro, eu estou relendo agora O Mal-Estar da Civilização, do Freud, eu já tinha lido mais de uma vez, em outros momentos, mas agora, particularmente, eu estou lendo de novo e descobrindo tantas coisas que têm a ver com esse momento que a gente está vivendo agora. Mal-Estar da Civilização. A gente vai colocar os nomes aqui e links de todos esses livros. Mal-Estar da Civilização me chamou a atenção dentre todos aí, mas relendo porque parece que é o momento que estamos vivendo aí, né? E eu sinto que é um pouco cíclico, assim, as coisas também, né? A gente, olhando para a história, né? A gente trouxe um pouco dessa questão da polarização histórica, né? Desde o começo, sinto que a gente vê esses movimentos cíclicos, assim, né? De expansão da consciência e aumento da destruição, né? E muitas vezes eles acabam acontecendo ao mesmo tempo, né? Expansão da consciência, expansão da destruição, como se esses polos opostos estivessem subindo. Então, eu vejo que a gente vive esse momento mesmo, ao mesmo tempo que, como você trouxe no começo, né? A gente, olhando a militância em 87, olhando hoje, né? Muito mais gente, né? É menos solitário hoje, né? Vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo que a destruição vai aumentando, a gente olha os números, olha o que está acontecendo, a consciência vai aumentando, assim. Então, o que me dá esperança é mais pessoas, e a geração que tá vindo agora, que já cresce nesse ambiente, assim, né, de mudanças climáticas, de perceber o absurdo que é o racismo, o machismo e toda a questão de homens brancos, heterossexuais no poder, e essa busca por manutenção de poder e status quo, e o que isso tem causado, né, no mundo. Vejo que é como se fosse uma corrida entre consciência e destruição. Então, o que eu torço, o que eu oro, assim, é que a gente consiga, né? Que o que vai mudar, não tenho dúvidas, assim, porque é natural, assim, né? A mudança e a expansão da consciência que está acontecendo. Mas a quantidade de destruição que aqueles que estão no poder agora podem fazer, eu acho que a luta é por minimizar isso, porque que tem uma transição acontecendo, para mim é claro, assim, e eu quero te agradecer demais, Marina, pela inspiração, pelo tempo aqui hoje, pela generosidade de estar aqui, de estar compartilhando, e por toda essa resiliência, essa luta, essa vida tão honrada e tão inspiradora para mim, para tanta gente. Quero te agradecer demais. Eu é que agradeço, Rick. Muito obrigada, foi muito bom conversar com você, e que bom estar com as pessoas que te acompanham, e que a gente possa ir formando, como diz o Edgar Morin, né, essa comunidade de pensamento. Acho que essa comunidade de pensamento, ela começa criando uma nova superfície de sustentação, um lugar para onde a gente possa, junto com os nossos corpos, com as nossas ideias, com o nosso trabalho, com a nossa energia, construir. Paralelo a esse mundo pior, como diz o Kant, tem um projeto de mundo melhor que a gente precisa soerguer. Maravilha, Marina. Gratíssimo, Obrigada. Muito grato mesmo pelo tempo, pela energia, e até breve. Um abraço, tudo de bom. Gratíssimo por ter escutado a gente aqui hoje no Abrindo Caminhos. Toda terça-feira eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser a versão mais autêntica de si mesmo e expandir consciência no mundo. O papo com a Marina hoje foi muito revelador, eu diria, muito esclarecedor em relação à polarização, em relação ao meio ambiente, em relação a compromisso, em relação à importância do comprometimento, das práticas,
relação com a fé, enfim, um papo que eu gostei bastante de ter com um ser humano que eu admiro bastante, espero que vocês tenham gostado também. Me falem o que vocês acharam, comentem ali no Instagram, no nosso Telegram, Abrindo Caminhos, e terça que vem, estamos na área aí, galera, com um convidado super especial também, que é o Siddhartha Ribeiro. A gente vai falar um pouco sobre, desde do cérebro até os sonhos, até muito mais. Então, se liga aí no Abrindo Caminhos na semana que vem com o Siddhartha Ribeiro. Se você gostou, lembra de acompanhar a gente no Spotify. A gente posta os vídeos também no YouTube, em qualquer player de podcast que você prefira. Se você curtiu esse episódio, manda para alguém que pode gostar também. Tamo junto, galera. Semana que vem é nóis.